O estranho sobre o Fomalhaut B não é o seu nome, mas o fato de que não existe. Ele foi fotografado pela primeira vez em 2008 e foi uma sensação. Os cientistas acreditavam que se tratava de um exoplaneta gigante, mas descobriram que ele tinha baixa massa e hoje em dia está se despedaçando, virando poeira. Atua como uma enorme nuvem de poeira. O Gliese 1214b é extraordinário, com sua atmosfera fumegante. Mas espera aí, o vapor vem da evaporação da água, não? Na verdade, esse planeta quente é cheio de substâncias parecidas com a água. Ele é definitivamente mais quente que a Terra, com temperaturas entre 120 e 280 graus. Também pode ser um planeta oceânico, mas pouco se sabe sobre ele desde sua descoberta em 2009. Se você já parou para pensar em como seria caminhar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, é porque ainda não ouviu falar do Gliese 436b. Por ser extremamente próximo do Sol, esse exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes que um forno ardente. Mesmo assim, é coberto por gelo, que queima sem parar. Esse gelo é muito mais denso, por causa da enorme gravidade do planeta, e por isso permanece sólido, mesmo sob condições extremas, sem derreter. Mas o Gliese parece ser um lugar legal, de clima ameno, se comparado ao escaldante Corote 7b. A temperatura média por lá é de mais de 2.000 graus. Combinada com a superfície rochosa, esse planeta apresenta uma paisagem de submundo. As pedras do chão borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde resfriam e voltam para o chão em forma de chuva de enxofre. O triste sobre o Corote 7b é que ele pode já ter sido um gigante gasoso, cuja atmosfera derreteu com calor, restando apenas o núcleo chamuscado. O Corote ESO 3b não é tão quente quanto o planeta do qual acabamos de falar, nem tão frio quanto muitos outros. É um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, porém 20 vezes mais denso. Isso faz a gravidade desse exoplaneta pesar sobre tudo que está na superfície 50 vezes mais do que aqui na Terra. Só de pisar nele, você morreria, pois seria imediatamente amassado pela densidade de sua atmosfera. O TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não são noites normais de céu estrelado. Lá é escuro como um breu e muito, muito quente. O TRES-2b é um gigante gasoso quase 1,5 vezes maior que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor do que o carvão. Ele também pode ter um brilho vermelho escuro por causa de seu ar quente, que mais parece lava. Pode parecer que Saturno não tem um ambiente favorável aos terráqueos, mas não é verdade. Algumas camadas dessa esfera gasosa gigante têm temperaturas ótimas. Se mergulhar em Saturno, você chegará a uma camada com moléculas líquidas com 0 grau de temperatura que parecem com a Terra. De qualquer modo, essa é apenas uma pequena camada. O resto do planeta é congelante. Então você jamais conseguirá pousar em Saturno e ser o mesmo humano que é aqui. Mas dá para virar uma bola de neve lá, ou pelo menos um cristal de gelo. Já em Júpiter, você já deve ter imaginado que não há terra firme. Esse planeta é feito de hidrogênio e hélio, então é outra esfera gasosa sobre a qual não dá para andar. Mas é um pouquinho diferente de Saturno. Você não mergulharia em Júpiter, mas flutuaria. Ele é como uma nuvem gigante. E se conseguisse pousar nele, seria como caminhar sobre um espesso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. É congelante na superfície. E ao contrário de Saturno, quanto mais fundo você for, mais quente essa esfera de gás se tornará. O oxigênio geralmente é visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta. Mas não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio nele. Ou melhor, ao redor dele. Pois ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa extrema distância transforma Osíris em um planeta, onde tudo que é inflamável queimará. Isso também é responsável por uma órbita muito curta do planeta ao redor de sua estrela. 1 ano em Osíris equivale a apenas 3 dias e meio na Terra. E para completar, sua atmosfera é constantemente soprada e derretida pelo calor de seu Sol. O WASP-76b é outro planeta estranhamente perigoso. Lá é tão quente, mais de 2.370 graus, que o ferro é evaporado.
Então chove esse elemento. Ele é outro gigante gasoso, igual a Júpiter. Sua extrema proximidade do Sol o divide em dois. Metade tem um dia que nunca termina, enquanto a outra tem uma noite eterna. Este é o VASP-12b, um dos planetas mais bizarros e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela, combinada com a estrutura gasosa do planeta, faz com que seu Sol o devore. O VASP-12b já assumiu o formato de ovo, se esticando em direção ao seu Sol impiedoso, sem poder fazer nada para mudar essa situação. Daqui a 10 milhões de anos, ele inevitavelmente sucumbirá ao apetite voraz da estrela. Nenhuma lista de planetas estranhos estaria completa sem mencionar Vênus, o irmão gêmeo malvado da Terra. O segundo planeta mais próximo do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol. As erupções vulcânicas sempre dão uma surra em Vênus. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte do que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e cai em forma de chuva no chão. É praticamente um inferno. Mas se você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos de lá são tão fortes quanto os furacões mais poderosos daqui da Terra. Outro planeta congelante é este aqui, cujo nome não me atrevo a pronunciar. Embora sua estrela-mãe não esteja muito distante, é uma anã vermelha pequena e legal, cuja luz e calor mal alcançam o planeta. As temperaturas de lá caem a ponto de marcar menos 223 graus, o que é levemente mais quente que o zero absoluto. Então, esse exoplaneta é escuro, sombrio e coberto por gelo eterno. Mesmo assim, se ele tiver um núcleo rochoso, pode gerar um pouco de calor. Então é possível que bem lá no fundo, abaixo da superfície congelada, possamos construir um bom hotel de spa termal para viajantes do espaço. Já este planeta aqui é o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece ser muito bonitão. Redemoinhos azuis e brancos formam maravilhosos desenhos na superfície, mas essas cores agradáveis vêm de partículas rígidas de silicato que ficam em sua atmosfera. Então, isso significa que chove vidro por lá. Mas o pior são os ventos, que alcançam a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para se ter uma ideia, a maior velocidade de vento na Terra registrada até hoje foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menos. Portanto, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, estraçalhando tudo que está em seu caminho. Aqui está outro nome que ficará só na tela. Obrigado. Esse planeta magnético, vamos chamá-lo só de SIMP, tem provavelmente as melhores auroras do universo, colocando nossa aurora boreal no chinelo. O Dimidium, que fica a aproximadamente 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo. Ele é preso a seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre virado para a estrela, enquanto o outro sempre fica escuro. O lado quente tem mais de 980 graus e é constantemente soprado por ventos que alcançam 965 km por hora. Apesar do Dimidium ser um gigante gasoso, ele tem uma enorme quantidade de ferro que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens. E quando elas resfriam, caem na superfície em forma de uma chuva infernal de elemento. No sistema estelar 55 Cancri, há 5 planetas, dos quais 4 são gigantes gasosos, parecidos com Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque é o que fica mais próximo da estrela, é diferente. Na verdade, é horrível. O 55 Cancri fica tão perto de seu Sol que metade de sua superfície é composta literalmente por um mar de lava derretida. A outra metade é uma eterna escuridão, pois nunca vê o Sol. O planeta sempre fica com um lado virado para sua estrela. E entre os lados escaldante e sombrio, tem a zona de crepúsculo, uma faixa estreita e sombria, feita de nada. O sistema, cujo nome também não me atrevo a dizer, tem 3 exoplanetas, que estão sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque ela não é comum. É um pulsar. O núcleo de uma estrela explodida que gira rapidamente.
Isso cria pulsos eletromagnéticos poderosos em diversas direções, enquanto giram milhares de vezes por segundo. Consequentemente, os planetas que orbitam essa estrela morta estão sendo lentamente comidos, até desaparecerem completamente. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna, porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 3 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e no entanto segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra.
Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osiris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osiris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osiris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. E esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno.
Uma teoria diz que são os restos de uma lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que é uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri-E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri-E está a 40 anos-luz de distância do nosso.
Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em coríndon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.